alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, igreja escolhida do Senhor. Como é bom nos reunirmos mais uma vez com esse único propósito: adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Nós vamos orar, tá joia? Fecha aí os teus olhos, com muita reverência, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos como igreja, com um único propósito: prestarmos culto ao Senhor. Obrigado por esta oportunidade. Te suplicamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, tire de nós aquilo que não te agrada, aquilo que te entristece. Ó Deus, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos transforme. Nós queremos, ó Pai, estar em plena comunhão com o Senhor, e que este momento, qual estaremos reunidos como igreja, em famílias, cada um na sua casa, ó Deus, que seja um momento ímpar para o teu povo, que seja um momento qual a glória do Senhor possa se manifestar, ó Deus, de forma abundante, de maneira, Senhor, que este tempo seja um momento de exaltação ao teu santo nome e de edificação e transformação para cada um de nós. Nós assim te suplicamos, agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. A palavra do Senhor, queridos, no Salmo de número 145, Salmo 145, diz assim a palavra do Senhor: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Presta atenção nesse jeito nosso de ler, que é só nosso aqui da nossa igreja. Olha lá: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Queridos irmãos, como é maravilhoso olharmos para este Salmo de Davi, um homem que passou por lutas, por tribulações. Se você ainda não conhece a história de Davi, lê sobre a história de Davi, né? Que experiência tremenda. Um homem de Deus, um homem escolhido por Deus, ungido por Deus para ser rei sobre Israel, mas um homem que passou por perseguições, um homem que passou por provações, um homem que passou por tantas dificuldades, e neste salmo aqui, ele vai dizer esta verdade: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Não é apenas no domingo, não é apenas nos dias de culto, mas o meu viver, todo o meu viver será sempre para exaltar e bendizer o nome do Senhor. Nós vamos então
adorar o nosso Deus com todo o nosso coração. O hino de número 42 é um hino muito bonito. A Deus demos glória. Este momento o qual nós estamos atravessando, uma experiência diferente, mas uma boa experiência no sentido de que temos experimentado o cuidado do Senhor, a provisão do Senhor. Temos vivido uma experiência onde os cultos continuam, mas cada um na sua casa, nos seus lares, o nome do Senhor continua sendo exaltado, a igreja continua prestando culto ao Senhor, e são muitos os motivos que nós temos para rendermos glória ao Senhor. Portanto, cante comigo, vamos adorar o Senhor com este hino, hino 42, a Deus demos glória. Vamos louvá-lo com todo o nosso coração, vamos lá? A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou, herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém, né? Amados irmãos, são muitos os motivos que nós temos para dar glória ao Senhor, né? Ele tem nos guardado, Ele tem nos livrado, Ele tem derramado ricas bênçãos, tem nos sustentado, né? E acima de tudo, um dia Ele enviou Cristo Jesus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A palavra de Deus nos diz de que Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou Cristo Jesus para nos dar o direito de vida eterna. E todos aqueles que pela fé se entregar, um dia o veremos, um dia viveremos a nossa eternidade com Ele. Portanto, continue exaltando, continue glorificando o nome do Senhor. Quero fazer uma pergunta para você.
o que nós meditamos no domingo passado, você se lembra? Ah, pastor, mas não tem uma pergunta mais fácil, não? Pense um pouquinho. Nós falamos no domingo, falamos na segunda-feira também sobre esse texto, mas eu vou te ajudar. Falamos, o texto da mensagem foi no primeiro livro de Reis, capítulo 2, os versos de 1 a 4, aonde Davi está nos seus últimos dias de vida, e ele então chama Salomão e dá alguns conselhos para Salomão. E o mais interessante que o conselho que ele dá a Salomão, o que estava em primeiro lugar na sua vida, ele vai dizer para Salomão: Salomão, você precisa ter foco, Salomão. Você precisa ter o Senhor como prioridade na sua vida. Portanto, ele fala: olha, guarde os estatutos do Senhor, guarde os preceitos do Senhor, guarde os juízos do Senhor, guarde os testemunhos do Senhor, porque você fazendo assim, Salomão, você será abençoado, você será bem-sucedido. Não apenas você, não vai faltar sucessor nesse trono. Os seus filhos serão abençoados, seus netos, toda a sua posteridade. E fomos desafiados então, como igreja do Senhor Jesus, a termos foco, a colocarmos o Senhor sempre em primeiro lugar, lembrando de que o próprio Senhor Jesus Cristo é quem nos ensinou também isto: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando o Senhor é primazia, é prioridade na nossa vida, tenha certeza que as promessas do Senhor, os cuidados do Senhor, será sempre manifesto no nosso dia a dia. Nesse momento nós vamos então ter uma reflexão, como todo domingo nós temos uma reflexão, e nós temos o privilégio, queridos irmãos, de ouvir neste momento Reverendo Roberto Brasileiro. Ele enviou uma mensagem à igreja neste momento que passamos de tribulação, nesse momento que passamos por momentos difíceis os quais estamos vivendo. Deus usou o Reverendo Roberto para trazer uma palavra de consolo, uma palavra de conforto à Igreja Presbiteriana Central de Jataí. Com a palavra, Reverendo Roberto Brasileiro. Meus amados e queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Central de Jataí, Goiás. É com alegria que eu dirijo os meus queridos irmãos, Reverendo Marcos, seu pastor, nesse momento de pandemia, nesse momento que nós estamos vivendo um novo momento, uma nova história, onde nós voltamos para os nossos lares, estamos no isolamento social e convivendo com uma série de dificuldades. Mas eu gostaria de dar uma saudação e ao mesmo tempo convidá-los para uma renovação dos vossos votos e da vossa firmeza em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O texto que eu deixo para os irmãos é um texto de Isaías capítulo 40. Eu creio que esse texto se apresenta muito bem o que nós estamos vivendo. O texto assim afirma: por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido, ó meu Deus. Será que você não sabe? Nem ouviu o que eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga. A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ele fortalece o cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Meus queridos e amados irmãos da Igreja Presbiteriana Central de Jataí, é hora de nós levantarmos, é hora de nós sairmos, é hora de nós sentirmos o impacto da graça poderosa de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus os fortalece, que Deus os levante, que Deus dê a vocês e a cada um dos meus queridos e amados irmãos, presbíteros, diáconos, membros desta igreja, a alegria e o vigor para continuar servindo o Senhor pela graça do nosso Deus. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra abençoadora. Nesse momento, queridos irmãos, nós vamos abrir os nossos inários
no hino de número 71. Hino de número 71. É o momento que nós separamos na nossa liturgia. Momento de contrição. Momento também o qual nós aproveitamos para separar, devolver aquilo que é do Senhor. Mas em primeiro lugar, nós vamos pensar na importância de confessarmos ao Senhor os nossos pecados. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Você já parou para pensar a quantidade de pecados que cometemos no dia de hoje? Às vezes por gestos, por palavras, por atitudes, pecamos e nós precisamos do perdão do Senhor. Portanto, nesse momento nós vamos exaltar o Senhor e depois nós teremos uma reflexão sobre, um testemunho sobre a importância de devolvermos aquilo que é do nosso Deus. Vamos exaltar o Senhor com o hino de número 71, nós vamos louvar o nosso Deus com a primeira, a terceira e a quarta estrofe. Hino 71, a primeira, a terceira e a quarta estrofe. Vamos louvar o nosso Deus então. Se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Amém. Vamos então falar com o nosso Deus. Se você tiver a liberdade aí na sua casa, dobre os seus joelhos. Vamos falar com o Senhor. Deixa o Espírito Santo mostrar para você aquilo que precisa ser confessado. E esse momento não é um momento que nós fazemos porque é apenas um ritual, mas fazemos com todo o nosso coração, pedindo ao Senhor perdão pelas nossas faltas. Então vamos orar, fecha os teus olhos e vamos falar com o Senhor. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por este momento que o Senhor nos concede. Momento no qual nós temos a oportunidade de nos prostrarmos diante do Senhor, sabedores que somos pecadores, falhos e precisamos de Ti. Ó Senhor, perdoe os nossos pecados. Ó Deus, nos transforma, Senhor, nos liberta. Queremos, ó Deus, mais do Senhor, queremos estar cada dia em mais comunhão com o Senhor. Ó Deus amado, obrigado, porque somos sabedores que quando confessamos com todo o nosso coração, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nós te louvamos por tão grande amor. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Neste momento então, um momento também o qual nós estaremos adorando ao Senhor, com aquilo que o Senhor tem confiado a cada um de nós. Pare para pensar o quanto o Senhor tem confiado nas tuas mãos. Ele tem te sustentado, Ele tem te dado um bom emprego. Tudo isto é o Senhor quem confiou a cada um de nós. E neste momento então o Senhor concede esta rica oportunidade de devolvermos aquilo que é dele. Portanto, separe aí, eu sei que todos nós, cada um está na sua casa, mas separe aquilo que é do Senhor. É expressão de adoração ao Senhor. Não quer dizer que o Senhor precisa do meu dízimo, mas é uma expressão para que o temor do Senhor seja real na minha vida. Separe aí, enquanto estaremos ouvindo um testemunho da nossa irmã querida, a irmã Dulce vai falar da sua experiência como
uma mulher de Deus que tem vivido este princípio na sua vida. Com a palavra, irmã Dulce. Eu vou compartilhar um pouco daquilo que Deus fez e faz na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito independente. No entanto, no que se refere a Deus, eu sou totalmente dependente. Eu dependo dele emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, e eu procuro ser fiel nos meus dízimos, desde sempre, desde o meu primeiro salário. E eu tenho experiências assim marcantes na minha vida, nessa área. Coisas assim que eu não posso contar para pessoas que não acreditam em milagres, porque tem coisas que chega a ser sobrenatural. Por exemplo, uma experiência que eu tive que me marcou demais, eu estava pedindo a Deus um aumento de salário, e eu falava com Deus que eu precisava de um aumento de pelo menos 100%, e compartilhando isso com alguns amigos e irmãos da igreja, eles até riram naquele momento. E questão assim de um mês e pouquinho, eu tive uma promoção e um aumento de 113%. E depois eu pude compartilhar isso no grupo, eles ficaram assim maravilhados. Então assim, essa é apenas uma das experiências que eu já tive. Eu tive outras assim, muito marcantes na minha área espiritual, emocional e financeira. É interessante porque são coisas muito concretas. Deus me abençoa muito, Ele abençoa muito a minha família. Nós procuramos, eu e minha família, procuramos sermos fiéis nos dízimos, e nunca nos faltou. Por mais que você pense assim, nossa, esse mês se eu entregar o dízimo vai me faltar. E sem eu nem cogito, porque é a primeira parte eu separo para Deus. E nunca me faltou. Deus tem feito assim coisas maravilhosas nas nossas vidas. E não só na área financeira, nós somos muito abençoados, graças a Deus. Deus nos abençoa muito. Eu sou muito grata a Deus e eu dependo 100% dele. Amém. Você então poderá, de que forma fazer, devolver esse dízimo? Você poderá trazer aqui na secretaria da igreja, tá? A secretaria está aberta a partir das 13h30 até as 17h30, ou fazendo um depósito, uma transferência bancária para a conta da igreja. Está aparecendo aí, tá, o número da conta, a agência, tá joia? E se você também quiser que vayamos até a sua casa, nós iremos, um dos pastores, nós iremos com o maior prazer. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos continuar adorando o Senhor. Quero convidar a equipe de louvor, eles vão nos conduzir neste momento, e que a glória do Senhor continue sendo manifesta sobre a tua vida e sobre toda a tua casa. Adoremos ao Senhor. Amém. Nosso Deus é bom, nosso Deus é gracioso e santo. Hoje nós vamos louvar ao Senhor com uma canção nova. Esperamos que você como igreja, nós como igreja, possamos ir aprendendo a letra dessa canção, para que nós possamos adorar ao Senhor. Ela vai falar da supremacia do Senhor Jesus, esse que é a primícia da criação, Ele que é a primícia dos ressurretos entre os mortos, Ele é o primeiro, Ele é antes de tudo e a todos sustenta. Na verdade, até o título dessa canção é Colossenses 1, e nós vamos emendar em uma canção que diz da vida o melhor. Então que você possa adorar ao Senhor, mesmo que você ainda não saiba a letra, mas já vá aprendendo, para que juntos, já pensou voltando esse culto presencial aqui, nós amemos ao Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam trono, soberania
soberania, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Preste atenção. Ele é o esplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, nele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. E já não há mais nada que a ele não pertença, e em tudo existe graça. Cantemos sim, já não há mais nada, já não há mais nada que a ele não pertença, e em tudo existe graça. E cantemos sim. Vão aprendendo, mulheres, mulheres com a Ana. Olha que lindo. Aleluia. Ele é. Homens comigo no contracanto. Vamos dizer, homens. Nosso refúgio, fortaleza, nossa força na batalha, o perfeito sacrifício, verbo em carne. Nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne, rei. Para nós ele é da vida o melhor, nosso mover e existir para isso aqui, só a ele entregar o princípio e o fim do universo, rei do mundo, a luz. Aleluia. Ele é. Você acabou de ouvir duas canções aí, Colossenses 1 e Davi do Melhor, né, baseadas na palavra do Senhor. Que Ele seja adorado. A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Como nosso Deus é bom, e nós temos então a oportunidade de ouvir mais uma vez a palavra do Senhor. No outro domingo que o Senhor Deus nos concedeu a graça de poder estar aqui, nós aprendemos um pouco com a igreja, com a carta escrita à igreja em Sardes. Os irmãos lembram?
Hoje ainda em Apocalipse, então abra ou acesse a palavra do Senhor aí em Apocalipse. Vamos lá? Nesse outro domingo a igreja em Sardes estava ali no capítulo 3. Agora nós vamos voltar um pouquinho no capítulo 2, tá bom? Apocalipse capítulo 2, versículo de 8 a 11. Vamos lá? Apocalipse capítulo 2, versículo de 8 a 11. Tá bom? De 8º a 11º aí, capítulo 2. Antes de entrarmos aqui e aprendermos também um pouco, né, como um pouco não, tomara que o Senhor Deus nos encha de conhecimento, melhor dizendo, né, do seu amor, do seu carinho, da sua ministração, com essa carta à igreja em Esmirna. Vamos orar? Pedir a Deus que o Senhor nos habilite a compreender a sua sagrada escritura. Querido e amado Deus, nós somos completamente dependentes do Senhor, precisamos do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, dependemos do Senhor para compreender a tua palavra, e nesse momento, Pai, clamamos ao Senhor, Pai, afasta para longe de nós tudo aquilo, Senhor, que vem para nos impedir, querido Deus, de compreender a tua palavra, de receber o recado do Senhor. Pai, lança para longe, querido Deus, as distrações, papai, da mente, ó Senhor, os pensamentos enganosos e maus. Ó Deus, em nome de Jesus, afasta, Senhor, para longe, e que a tua verdade, Senhor, seja ouvida, seja, Senhor, ministrada, Senhor, que a tua verdade seja aprendida, Senhor, que ela encontre, Senhor, abrigo, Senhor, e lugar, que ela encontre, Senhor, lugar de frutificação em corações ouvintes. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos isso. Clama ao Senhor, esconde-nos no teu amor, protege-nos, papai, nesse momento, e ministra-nos o coração. Dependemos de ti, sem ti nada podemos, e isso sabemos, papai, por causa do Senhor, do teu amor e da tua palavra, no nome santo de Jesus, sobretudo a tua vontade. Amém, Jesus, amém. Antes de entrarmos aqui nesse texto, a carta escrita à igreja em Esmirna, para que você saiba que cidade é essa aí. É uma cidade localizada aí num braço do mar Egeu, tá bom? Era uma das rivais aí, a cidade de Éfeso, né? E dizia-se aí que essa Esmirna era a primeira cidade da Ásia em beleza e tamanho, uma cidade aí pitoresca numa encosta sobre o mar, com seus esplêndidos edifícios públicos no topo arredondado de um monte Pagos, e esses esplêndidos edifícios aí nesse topo, esse monte Pagos aí, formavam o que era conhecido como uma espécie de a coroa de Esmirna, né? Então uma cidade aí conhecida, uma cidade que soprava ali uma brisa leve, vinda portuária em algum sentido, e soprava ali uma brisa leve vinda do mar, fazia dessa cidade uma cidade aí, quem sabe, fresca, né? E era conhecido também, há algo muito conhecido também ali, relacionado com o povo de Esmirna, cidade de Esmirna, a questão da fidelidade, da lealdade. A quem? A Roma. Para que você possa saber aí. Então, assim, tinha uma característica de lealdade em Esmirna, mas uma característica de lealdade ao Império Romano. Então, ali acabou, se não me falha a memória aqui, sendo construído, né, a ideia do culto, do altar ao imperador, aí tinha todo aquele processo de paganismo romano, né, e ali estava lastrado. Isso estava espalhado ali pela cidade de Esmirna, ali, eles estavam ali bem corrompidos. Existia também um núcleo ali judaico, né, muito forte, um polo de judaísmo ali muito forte, e gente que acabou aí também, infelizmente, tendo uma associação com o governo romano da época, para poder ajudar a perseguir os cristãos. Você já ouviu falar da igreja perseguida? Você conhece alguma coisa relacionada à igreja perseguida? Pois então, queridos, isso ainda infelizmente, ou, né, Deus tem seus propósitos com isso, apesar de ser aí algo, claro, que causa dor, que é tão terrível, mas não deixa de ser algo que Deus pode usar, claro, para a glória dEle, para cuidar de nós de alguma maneira, para espalhar o Evangelho, sim, mas nós sabemos que essa realidade ainda existe. Se você quiser conhecer um pouquinho mais a respeito de igreja perseguida, procure aí o site Missões, né, Portas Abertas, que é uma entidade missionária que trabalha aí com esse pessoal, né, da igreja que está sendo perseguida. Queridos, nós sabemos também que por aqui, ali ou aqui, talvez de maneira um pouco mais velada,
Acontece também a perseguição dos cristãos aqui no Brasil, extremamente mais abrandada, imagino eu, né? Quando nós pensamos na igreja que é perseguida de maneira declarada em países aí vizinhos. Meus queridos, vizinhos assim um pouco distantes de nós, mas existe. Aqui, quem sabe, ela é um pouco mais abrandada, mas não deixa de ser, nós sabemos, né, não deixa de ser dolorosa, não deixa de nos causar aqui e ali pavor, né, não deixa de machucar, não deixa de maltratar o coração. Pergunta: você já foi perseguido? Você já se sentiu aí prejudicado por ser cristão? Triste realidade, não é verdade? Uma vez eu lembro de um jovem que estava sofrendo aí, em algum sentido, uma exclusão por parte de alguns amigos. E ele foi reclamar, imagino, né, ou abriu o coração com o pastor. E eu lembro do pastor falar para ele o seguinte: falar, olha, ô fulano, é assim mesmo, santidade geralmente incomoda. Os garotos estavam o repelindo, o isolando, porque aqui e ali ele não queria compactuar com aquilo que estava, quem sabe, errado, ou que estava, né, na gíria da moçada, estava na moda, estava ali na onda, todo mundo curtindo aquilo, e só o chato, o crentinho, falando, não, eu não posso fazer isso. Sabemos que essas perseguições, elas existem. Pensando nisso, vamos ler uma carta enviada a uma igreja perseguida? Vamos lá, Apocalipse 2, de 8 a 11, diz o seguinte a carta: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar prisão a alguns, em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Só até aí. Uma carta curta, mas com conteúdo maravilhoso, com conteúdo de conforto, com conteúdo de preservação, de fidelidade, de incentivo, de mão estendida, né, na direção daqueles que tanto precisam. Diante disso, dessa carta maravilhosa que nós acabamos de ler, eu gostaria, querido, então, de lhe convidar para pensarmos um pouquinho exatamente nisso. A igreja e as adversidades. Esse é o nosso tema hoje. Quando nós temos que passar por algumas dificuldades, muito provavelmente trazidas a partir de uma parceria, né, às vezes entre carne, espíritos malignos e mundo. Como lidar com isso, pastor? Como continuar sendo fiel? Como continuar sendo cristão? O que Deus diz quando eu estou passando por esse tipo de situação? Talvez, meu amado, o primeiro questionamento no coração seja: será que Deus está vendo? Porque se eu tivesse fazendo uma coisa ruim, terrível, mas eu não consigo entender, porque o que o Senhor Deus tem me levado a querer seguir é o que Ele tem falado para mim, é a palavra dEle, é a mensagem dEle. Tenho sido fiel com isso, mas de repente eu começo a perceber que sofro por causa disso, que me perseguem por causa disso, que as pessoas às vezes me excluem por causa disso. O que eu faço, pastor, com esse tipo de situação? Será que Deus está vendo? E em primeiro lugar, eu gostaria é importante lhe dizer essa noite, é importante lhe trazer esse recado. Deus, meu querido, em primeiro lugar, nunca se esqueça disso, Deus sabe.
Quem está falando aqui, para que você entenda, o Senhor Jesus está apresentando aqui, logo no começo da carta, a sua divindade. Ele está dizendo estas coisas, diz o primeiro e o último. Se você caminhar lá para Isaías 44, versículo 6, diz o seguinte: o Todo-Poderoso, o Senhor, o Redentor, o Rei de Israel, diz o seguinte: Deus vivo, né? Eu sou o primeiro e sou o último, além de mim não existe Deus. É como se fosse uma reverberação, o que Jesus está dizendo aqui. Ele está aqui declarando, assumindo, expondo a sua deidade. Olha, eu sou realmente aquele, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, sou eu. Esse, mostrando, né, de fato, o Senhor Jesus revelando, sou eu mesmo, aquele que foi crucificado, o Deus encarnado, que mesmo passando pela morte, sempre esteve vivo eternamente. Lembra, Jesus é 100% homem, 100% Deus. Aquele que vive eternamente, aquele que passou, mas venceu a morte. Sou eu, o teu Deus, o Todo-Poderoso, que estou dizendo para você, o onisciente. Eu sei, eu não estou surdo nem cego para não ver e para não ouvir. Eu sei o que você está passando. Eu sei. Para com essa ideia de, olha, o Senhor não está vendo. O Senhor sabe, Ele vê. Por mais que esse sentimento de tão limitado esteja e assole-nos o coração, aqui e ali, não tenha dúvida, Deus está vendo o que você está passando. Ele sabe muito bem e ele começa a expor isso de maneira muito clara na carta. No 9 ele fala o seguinte: conheço a tua tribulação e a tua pobreza. A ideia de tribulação aqui, dentro do significado dessa palavra originalmente aqui, traz aquela ideia de espremer, né? De ser espremido aí, de ser de alguma maneira comprimido. Olha, eu sei o que você está passando, eu sei que aqui e ali você tem sido prensado. Traz a ideia de quando se arrancava o suco de uva, lembra? Tinha que espremer para poder arrancar o suco de uva, pronto. É a ideia contida aí nessa palavra. E Jesus está te dizendo, eu sei que aqui e ali você está sendo espremido. Que você, quem sabe, ali está sofrendo em algum sentido opressão. Você está sendo, quem sabe, aqui no campo dos sentimentos, das ideias, no coração. Eu sei, eu conheço, eu sei que você está sendo oprimido, atribulado. Sei que às vezes Satanás, né, as pessoas que ele pode usar, eu sei da tua situação. Eu sei que às vezes não fica só no campo da opressão, eu sei que às vezes essas coisas também tocam aspectos materiais. Não fica só aqui, né, tristeza, perseguição, fala ruim que vem através, às vezes, da vida de outras pessoas, que vão contra os ideais do reino do Senhor. Eu sei. Jesus está dizendo para você, eu sei, eu conheço a tua tribulação. E ele está dizendo, eu sei que toca o físico, para que você entenda aqui, quando ele diz, olha, ô Esmirna, eu conheço a tua pobreza. Às vezes, queridos, em face da perseguição, essas pessoas, as portas iam fechando para eles, perdiam às vezes emprego, eram então, né, colocados aí, um termo popular, no olho da rua, e em algum sentido acabavam então fechando portas. Essa perseguição era tão terrível, né, porque trazia a ideia de que você tinha que cultuar em algum sentido. Em Roma, você precisava cultuar de alguma maneira o imperador. Então, qual era a sacada da época? Se você não cultuasse o imperador, você não declarasse, por exemplo, César como Senhor, renegando a Cristo como, né, o teu governante, como o Senhor da tua vida, e se você não declarasse que César agora era o seu governante, era o seu Senhor, você seria, muito provavelmente, perseguido, portas se fechariam. Isso significava, em algum sentido, pobreza, fome, prisão, com frequência até por meio de feras ou de fogo. E imagina esse povo então sendo desprivilegiado, e essas situações difíceis tocando, queridos, tocando o dia a dia das pessoas. E aí, quem sabe você hoje diz, né, olha, além de, eu tinha lutas,
Eu senti essa pressão assim de ser cristão, como eu era às vezes rejeitado, como eu era às vezes desprezado, como por causa de Cristo, porque eu não queria compactuar com aquilo que estava errado, porque eu precisava ser mantido fiel, porque eu não conseguia negar essa fidelidade que o Espírito despertava em mim, eu não conseguia negar, eu passava mal, então as pessoas começaram a me oprimir, e isso foi tão forte que agora começou a tocar o físico, agora não estava bom não, parece que o inimigo começou agora a usar a gente para poder tocar até a parte material. Estou sendo assolado, pastor, aqui ó, estou numa, em termos populares, estou numa pindaíba. Olha pastor, está difícil, isso, perdi aquilo. Estou sofrendo com aquilo ali, fui assaltado, fui isso. O que Jesus está dizendo, eu sei o quanto o inimigo fica realmente furioso, e como ele estimula às vezes toda essa perseguição, através de mundo, através de pessoas, agentes do mal. Eu sei, meu filho, eu sei pelo que você está passando. Então, em primeiro lugar, saiba disso, com certeza Deus sabe, Deus conhece as lutas que você tem passado. Só para que você saiba, fique inteirado um pouco mais a respeito da história, um dos bispos ali, né, associados à igreja de Esmirna, Policarpo, ele foi um mártir ali em 155 depois de Cristo, e a situação foi a seguinte, para que você veja o quanto é real, isso é histórico, esse cara é considerado como um dos pais da igreja. Ele foi desafiado a confessar César como Senhor, para que você visse como era, para que você veja um pouquinho como era a perseguição. E ele então se recusa, ele fala, não, de jeito nenhum. E propõe a ele então, né, o procônsul propõe a ele, olha, nega Cristo Jesus, vitupera aí, desconsidera ele, renega ele, e eu posso te dar liberdade. Sabe qual é a resposta no coração desse homem? Policarpo, ele diz, olha, é o seguinte, há 86 anos, é tempo, hein? Há 86 anos eu sirvo o Senhor, e jamais ele me fez qualquer mal nenhum me fez o meu Senhor. Como eu teria coragem de fazer isso contra ele, né? Como eu poderia blasfemar contra o meu rei, meu salvador, negá-lo, dizer que ele não é, por quando ele é? Eu não posso fazer isso, né? E aí então, insistiram mais um pouquinho com Policarpo aí, e aí ele foi ameaçado, né? O fogo, enfim, feras, muito provavelmente os itens de tortura ali da época. E aí ele responde ainda o seguinte, ameaça-me com fogo que pode durar 1 hora e então extingues, mas ignoras o fogo do julgamento vindouro e a punição eterna reservada para os ímpios. E aí sabe o que ele diz? Por que demoras? Faça a sua vontade. Olha aí, homens, né, convictos de quem o Senhor era, de quem o Senhor é e há de ser. Homens aí que foram perseguidos, como isso foi real, além, claro, de Policarpo, aí tem mais gente perseguida, Piônio aí também, 250 depois de Cristo, e fora o exemplo de vários outros cristãos que foram perseguidos. Então, querido, você não é o único perseguido, muita gente passou por isso, e em graus talvez muito mais elevados do que nós passamos. E olha esse homem passando por essa situação, e quem sabe muito bem consciente, não, Deus é Deus, 86 anos, outra coisa maravilhosa que Deus fala, às vezes, né, nós ficamos aqui ali indignados, mas o senhor não está vendo, pai, tem um fulano ali, ó o ciclano ali, ó Deus, ó, e Deus está dizendo, além de conhecer a situação que você está passando, tem mais, filho, eu sei também quem é que está te perseguindo. E ele vai falando aqui, ó, eu sei da blasfêmia, daqueles que estão se dizendo, declarando judeus, mas eles não são, eles são da sinagoga de Satanás. Ele está falando, ó, eu sei quem que é esse povo, tá? Eu sei quem é que está te perseguindo. Pasmem aqui, quando ele fala assim, né, blasfêmia dos que perseguem, para que você entenda, esse termo aqui ele pode ser utilizado em duas direções. Quando contra Deus, existe a blasfêmia contra Deus, né? A profanação aí, a ideia de pecar contra o Senhor, né? O Santíssimo,
Bendito seja ele que perdoa tudo, Deuteronômio 32, 28, que perdoa tudo, porém torna imediata vingança da profanação do nome. Quando profanam o nome do Senhor, traz a ideia de blasfêmia. Também foi trabalhado por Jesus a ideia de blasfêmia contra o Espírito, aquela blasfêmia que não tem perdão. Aqui está falando que o Senhor Jesus que o Senhor Deus, né, em Deuteronômio 32, torna vingança, imediata vingança da profanação. E tem também, nós sabemos que outro tipo de blasfêmia, que é aquela que Jesus falou, né, que é a ideia de quando Jesus estava ali sendo, né, ministrando milagres, curas, e aí os fariseus chegam até perto dele, os escribas ou os fariseus, não me lembro bem agora, mas falam que eles estavam fazendo aquilo por Belzebu. Ou seja, que blasfêmia é essa que não tem perdão, para que fique bem desenhado dentro de você as ideias de blasfêmia, né? Porque talvez diga blasfêmia, você lembre dessa. E tinha essa blasfêmia que não tem perdão, por quê? Porque estavam atribuindo a demônios uma obra que o Espírito de Deus estava realizando. Então essa é a blasfêmia contra o Espírito, que não tem perdão. No caso aqui, essa ideia de blasfêmia traz a ideia de calúnia, né? Quando ela está contra seres humanos, é a ideia de estão te caluniando, tá bom? Para que fique bem claro, então, entendendo aí, blasfêmia. Olha, eu sei quem é que está te caluniando, quem está aqui nas suas costas, ó, te arrebentando, te perseguindo, causando dor e sofrimento. Sim, os judeus, gente que se declarava judeu, mas que não era, tá? Nesse contexto aqui de Esmirna, gente que, pela misericórdia do nosso Deus, né? Gente aí a quem foi confiada, de acordo com Romanos aí, os preciosos conhecimentos do Senhor, mas que apesar de conhecerem, né, de ser entregue a eles aí, eles mesmo assim, não interessa, né? Vamos fazer diferente. Viu como é importante ser despertado pelo Espírito? Se o Espírito Santo de Deus não faz a gente entender a palavra, do que adianta lidar, conhecer, né, vir aqui domingo após domingo ouvir essa palavra? Está aí o caso dos judeus, conheciam, quem sabe iam todo domingo na igreja, mas caminhavam contra o verdadeiro cristianismo. Existe gente assim, pastor? Existe. E o que Jesus está falando para você, olha, eu conheço, tá? Eu sei quem está te perseguindo. O senhor não está vendo? Eu estou vendo. Eu sei quem é que está te causando tanto mal, filho, filha. Sei quem está caluniando, quem está pegando você e aqui, ó. E por quê? Eu sei, filho, eu sei. E caluniando e perseguindo esse povo, porque esse povo era cristão, porque desejava fazer as coisas segundo, né, o coração de Deus. Uma igreja que não recebe uma reprimenda, uma repreensão do Senhor. Muito provavelmente uma igreja que estava vivendo, né, de acordo com a vontade do Senhor. Possivelmente tinha ali seus pecados, as falhas, né, mas apesar estava sendo muito provavelmente mantida fiel pelo Espírito e caminhando, quem sabe, nas direções do Senhor, mas perseguida por esse povo. E sabe, às vezes, quem está por trás disso tudo? Satanás. De todas as vezes essa perseguição, essa calúnia, Satanás, da sinagoga de Satanás. Pastor, pode ser que as pessoas às vezes não percebam. Pode ser que os caluniadores, o povo que, pode ser que talvez não percebam. Mas Satanás, dizem ser judeus, mas não são. Quem sabe na cabeça deles, eles estavam fazendo assim, não, isso aqui é o melhor para a comunidade de Deus. Mas às vezes não estava vindo de Deus, nem da sua palavra, nem do Espírito de Deus. Provinha muito provavelmente da carne, da influência de espíritos malignos, que estavam empurrando e dirigindo aquele povo. Isso é terrível, queridos. Quantas pessoas por aí, não se engane, às vezes você fica com raiva das pessoas, mas não desconsidere. Às vezes tem por trás disso tudo o inimigo estimulando gente. Então qual deve ser a sua oração, qual deve ser o seu posicionamento? Já que Deus está dizendo para você, olha, eu conheço, e está revelando através dessa carta, contando para você, olha, querido, às vezes não é só questão de ser humano, o pecador fala, não, às vezes tem até uma briga espiritual maligna aí por trás disso tudo. Então ore, perceba, clame a Deus, fala, Senhor, se é porventura o inimigo estimulando, cegando, causando essa perseguição, né, tão terrível, contra o cristianismo, que
que o teu Espírito procura me fazer viver. Senhor, tem misericórdia, Senhor, repreende o mal, lança para longe o mal, Deus. Quebra, Senhor, o poder do inimigo. Ore ao Senhor. E não se esqueça, como nesse primeiro ponto, Deus está vendo. E Ele conhece, calma, Ele conhece quem está perseguindo. Ele sabe da influência má. E aí, no segundo momento, no segundo ponto, ele diz o seguinte: olha, não temas, não temas. E Jesus é tão sincero e verdadeiro que chega e nos espanta, não é verdade? Que ele diz o seguinte: filho, tem mais, olha, mas eu vou te falar um negócio. Sabe esse negócio, essa perseguição, essas dificuldades que você tem vivido? Eu vou falar um negócio para você, não tema, não se assuste. Mas eu quero te dizer que você vai ainda passar por mais coisas. Ah, Senhor, mas essa era a palavra de esperança. Sim, essa é a palavra de esperança. Calma, vamos ver o argumento por completo. Então, em segundo, não temas. Jesus está contando, olha, ainda vai acontecer coisas assim. Mas por que eu estou te dizendo para não temer? Ainda que o diabo lance, né, que é o que está falando no 10 aí, te lance na prisão, e ele está para lançar, no caso de Esmirna, que estava para lançar alguns em prisão, né, para ser disposto à prova, tereis tribulação de 10 dias. Querido, o que Deus está falando aqui, olha, você não precisa temer. Esse é o bom conselho do Senhor. No primeiro, Deus sabe. E isso, para quem está sendo cristão genuinamente, serve de conforto. E para quem está perseguindo, sendo instrumento do mal, serve de alerta, né, de exortação. Eu sei o que você está fazendo. No segundo lugar, quando Jesus está falando, olha, eu sei que essas coisas vão continuar, mas eu quero te dar eu quero te mostrar esperança, eu quero te mostrar luz no meio disso tudo. Filho, sabe o que eu faço com essa perseguição? Ela serve para mim de prova, para ser disposto à prova. E qual a ideia de prova, para que você entenda? Olha que brilhante. O Senhor Jesus acaba ainda utilizando esse tipo de situação para trazer, sabe quando comprova, quando é aprovado, quando Deus permite uma prova na vida de alguém, sabe, Deus prova geralmente quem Ele quer aprovar, os seus filhos, né, em linhas gerais, né, e sabe quando Ele então traz isso, em algum sentido, imagina Ele falando para você, vou destacar, vou trazer comprovação daquilo que eu tenho mantido no seu coração e da fidelidade, vai ficar mais destacada, vai abrilhantar mais, eu vou comprovar, eu vou provar. Eu vou provar em que sentido? A ideia aqui também traz aquela ideia no termo original, que a ideia de quando o fogo é colocado, né, um metal é colocado no fogo, derrete, vai arrancando as impurezas. Você imagina que Deus está dizendo para você e para mim, olha filho, só que tem um negócio, eu vou usar toda essa perseguição para te purificar, para aplicar sobre você santidade, persistência, quem sabe vai destacando e vai mostrando cada vez mais o caráter de Cristo em você. Vai mostrando e vai destacando e ressaltando como, olha, você é escolhido, você é meu, eu te mantive fiel. Não é maravilhoso? É maravilhoso, não é, queridos? Então não temas, porque vai em algum sentido, né, depois de aprovado aí, vai ficar comprovado, que essa obra em mim, em você, feita por Cristo Jesus é real. E se tiver alguma coisa que não está legal em nós, também vai servir para purificar. Fique feliz, veja a beleza da prova, né? Olha como Deus nos ama. Deus corrige o filho a quem ama, permite. E aí esse tempo vai ser difícil, demorado? Não. Quando ele fala aqui por 10 dias, é literal? Não, a verdade, na real, aqui os 10 dias trazem a ideia de, é um tempo acabado, né? Tem uma duração, mas também curto. Nenhuma prova é maior do que podemos suportar, né? E o mesmo Senhor Deus que permite a prova, Ele nos dá escape, Ele nos dá subsídio para que possamos lidar com isso tudo. Como Deus é bom, não é verdade? Como Deus é misericordioso. Ele está falando, calma, vai passar, então não temas. Olha para essa prova, não perde a linha não, focando na prova, na tribulação, no experimento, no problema, quem está percebendo. Foca no seguinte, aprende o que você tiver que aprender de bom no meio disso tudo. Não temas, isso não dura para sempre. Oh, aleluia! Você não fica feliz com isso? E aí ele parte então
para o nosso último ponto. Ele fala assim, sabe por quê? Além de eu saber, de eu dizer para você, não temas, eu tenho um propósito bom nisso tudo, eu quero te dizer o seguinte, sobreviverás. E ele fala assim, ó, ser fiel, né, no finalzinho do 11, e dar-te-ei a coroa da vida. E encerra dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Quando ele fala aqui, olha filho, o que é, ele mostra, né, o padrão que deve ser seguido por você que é cristão, por você que foi selado com o Espírito Santo. Ele fala que eles devem ser fiéis até a morte. A expressão ser fiel até a morte, ela é bem extensa, é a ideia de seja fiel ainda que te custe a vida. Este é o ideal, tá? Ah, não, eu devo esmorecer aqui. Não, o padrão é, continua fiel. Mas pastor, então ele não prova além do que a gente possa suportar, e quando ele prova, ele ainda nos concede escape, ele ainda nos concede descanso, ainda ele nos concede material, sustento para lidar com essa provação. Deus é muito generoso e muito bom. Se você parar para pensar, a fidelidade que acontece em cada um de nós que somos cristãos, em meio às provações, não é nossa, é dele. Sabia disso? Ele tem nos mantido fiel, e aí vem provação, vem dificuldade, mas é incrível como às vezes a gente olha na cara da tristeza e nós sorrimos, nós olhamos às vezes na cara da desesperança, e ajoelhados ainda voltamos a respirar, e a esperança inunda o coração, o descanso, a paz. Parece gente louca, não é verdade? Mas não, é a fidelidade de Cristo então brotando, o Espírito Santo atraindo e mantendo fiel aqueles que são dele, e depois que isso passar, o tempo é breve. Ah, meu querido, olha a direção, olha para onde está te levando, em direção à coroa da vida. Essa coroa aqui, tem a expressão, né, no grego, diadema, de coroa, é aquela coroa real, e não é esse caso. Nesse caso aqui traz a ideia de Estefano. Olha que nota curiosa, sabe o nome Estevão? Tem a mesma ideia de Estefanos, e Estevão foi o quê? O primeiro mártir na palavra de Deus, entre os falhos pecadores aqui, né? O primeiro mártir ali no Novo Testamento. E essa ideia de Estefanos aqui é aquela ideia de quando termina uma corrida, sabe que alguém ganha uma coroação, uma premiação, né? Primeiro lugar, uma medalha. Então é simbólico, traz a ideia, é como uma espécie de adjetivo, a qualidade da coroa é a vida. Em outras palavras, Jesus está falando assim, ó, eu vou te manter fiel, vou te preservar fiel, é uma característica dos meus, aleluia, e ainda vou te presentear com plenitude de vida, então não tema, mesmo que você fale assim, agora vão me matar, porque já não bastava oprimir, já não bastava perseguir fisicamente, agora Senhor, está chegando na última consequência, vão me matar, e ele fala assim, filho, fica tranquilo, descansa na minha fidelidade, no que eu tenho ministrado no seu coração, porque ainda que aqui isso aconteça, ainda que você passe pela primeira morte, de maneira nenhuma você vai sofrer o dano da segunda morte, porque eu vou te coroar com vida eterna, eu vou te dar plenitude de vida, olha para mim, para de ficar como um menino agitado, desesperançado por causa do problema, respire a esperança do Senhor, respire a graça que vem dEle, e glorifique o santo nome do Senhor, por causa do amor dEle, e da graça dEle, que inunda o coração, glorifique o nome do Senhor, glorifique, Jesus Cristo é a nossa esperança. Sempre que você estiver passando por dificuldades, olhe para Ele, homem de dores, que sabe o que é padecer, Ele sabe o que é sofrer, olhe para Ele, e se Ele te fez um cristão, Ele te presenteou com o cuidado eterno dEle, significa que Ele, por causa da fidelidade dEle, você vai ser mantido fiel, ainda que você tenha tropeços, entende isso? É poderoso demais, é forte demais. E aqui então nós encerramos. E nós vamos orar. E nós vamos pedir ao Senhor que o Senhor Deus nos faça olhar para Ele.
manter o foco nele, na esperança dele, na fidelidade dele. Vamos fazer isso? Curve a fronte por alguns instantes, feche os olhos, diga: Jesus, ainda que o mundo se levante, ore onde você está, comece a orar, diga: Jesus, ainda que o mundo se levante, ainda que Satanás levante pessoas para perseguir, caluniar, para me trazer opressão, perseguir, ainda que ele faça isso de outras maneiras, ainda que toque o físico, ou ainda que chegue às últimas consequências, e que eu morra perseguido, mas obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor me lembra e me fala para não temer, porque o Senhor é fiel, e o Senhor aplicou a fidelidade do Senhor no meu coração, e tem trabalhado, e o fim dessa fidelidade, o fim desse caminho é a plenitude de vida, é a coroa da vida que vem de Ti, aplicada sobre mim por graça e misericórdia, por perdão, porque eu não mereço. Ao mesmo tempo, lembremos o quanto somos limitados e o quanto falhamos contra o Senhor, em não olhar para Ele com esperança, diante de problemas tão passageiros e pequenos, problemas que às vezes vão durar, de maneira simbólica, menos de 10 dias. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a continuar fiéis, e que a Tua palavra, essa Tua mensagem, que é exclusivamente Tua, chegue no coração que o Senhor quer que chegue, e tenha o efeito que o Senhor quer que tenha. O Senhor é Deus, e que exclusivamente o Teu nome seja glorificado, e as pessoas Te vejam, Te ouçam, e Te obedeçam, Senhor, por meio da Tua santa e sagrada palavra. Faz isso conosco, nos faz lembrar todas as vezes desse recado que o Senhor nos trouxe hoje, no nome santo de Jesus, amém. Aleluia, aleluia. Curve ainda a cabeça por alguns instantes, nós vamos ter a bênção. E agora, amados do Deus Altíssimo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém, e amém, e amém. Nosso Deus é maravilhoso, poderoso. Fique firme, permaneça firme, por causa da fidelidade do Senhor. Ainda temos alguns recados. Não esqueça, nas segundas-feiras, transmissão da reunião de oração, a live, participe conosco, ore conosco, seja um homem de oração, uma mulher de oração. Nas quartas-feiras estudamos a palavra de Deus juntos, venha conhecer mais, precisamos saber, viu como quando nós sabemos e conhecemos, como diminui a gritaria e a opressão do inimigo, da carne, o engano, some. Sábado está acontecendo a microlive com a Juventude Central. Juventude, vamos estudar a palavra de Deus, vamos passar um tempo com Deus, adorar a Deus, é importante, precisa, né? No domingo, transmissão do culto solene, como você acabou de participar aqui, e o material está sendo montado ainda pelo pastor Marcos, para que comece então transmissões também de live na questão da escola dominical, tá bom? Lembrando que na Assembleia da Igreja, passe aqui, né, deixe aqui as indicações, para que você, diácono, presbítero, deixe aqui as indicações aqui na secretaria, que funciona às 13h30, às 17h30, se você quer deixar alguma indicação para a eleição de presbítero, diácono, passe aqui e deixe a indicação, vai ser colocado dentro da caixinha e aberta depois, para que seja apresentada ao conselho, e oremos então por isso, tá bom? Mas não deixe de participar, e lembre-se, vá orando então ao Senhor pela Assembleia, tá bom? A graça e a paz do Senhor Jesus, e até o próximo encontro, nos permitindo o Senhor.